Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podcred, o podcast de quem analisa, decide e movimenta o agro. É isso, agora toda terça-feira, às 17 horas, eu, Tony Moreira, coordenador do Conacred e também LinkedIn Top Voice do agronegócio, estarei aqui junto com vocês nas presenças ilustres de diversos profissionais do mercado, falando sobre crédito, falando sobre agronegócio e tudo aquilo que envolve esse setor. E na esteira não poderia ser diferente. Hoje nós vamos ter o privilégio de, nesse primeiro episódio, receber ela, que é uma mulher inspiradora, cristã, mãe, esposa, empresária, referência do setor. Acredito que você já saiba de quem eu esteja falando. Então, com vocês, nada mais e nada menos, Maíra Delfino. Seja muito Gente, bem-vinda. gente, mas que apresentação foi essa, May? Boa tarde para vocês, gente. Obrigada, Tony. Você é um sucesso. Eu estava aqui, nem consegui terminar de postar, gente, essa nossa estreia. Vou ter que terminar aqui falando com vocês. Vamos lá, porque a gente tem uma horinha aí de conversa, pegando essa galera que está no final do expediente, né? Mato Grosso, às vezes, ali um pouquinho no meio, né, galera? Mas vão aí, já aproveitem esse momento, comecinho do Podcred, né? Vão lá no YouTube, já se inscreva, se você está assistindo por aí, inscreva, né? Ativa o sininho. Se você está nos assistindo aí, no caso pelo Instagram, também já compartilha essa novidade. Se você estiver no LinkedIn, já vai deixando seus comentários. Participe dessas lives conosco. Essa é a primeira. E nós teremos aí no decorrer desse ano, dentro dessa primeira edição, diversos profissionais passando por aqui. Então, ativa aí, deixa tudo ativado para que você não perca em nenhuma terça-feira tudo aquilo que a gente tem aqui para estar trocando essa ideia. A ideia do Podcred é fazer com que seja uma comunicação leve, que a gente fale de crédito, que a gente fale de agro, que a gente fale dos profissionais, que a gente fale de vida, né? E é por isso que hoje nós trazemos aqui uma das principais vozes dentro do mercado de crédito, dentro do mercado agro, né? Ela que vem aqui fazendo sucesso, e aqui eu não estou puxando sardinha, aí é porque é a pura realidade. É a Às vezes chefe. ela não gosta de escutar a verdade, mas essa é a verdade. Ela entrou num setor onde é muito competitivo, onde ninguém falava assim as caras do crédito, e hoje o Conacred é o maior evento de crédito da América Latina e daqui a algum tempinho também considerado o maior evento de crédito do mundo. Mas antes da gente falar de Conacred, eu quero falar de Maíra, né? O Tony é aquela pessoa que gosta primeiramente de entender quem é a Maíra, da onde a Maíra veio, quem a Maíra surgiu. E para a gente começar a ter esse bate-papo, eu queria saber, Maíra, hoje você trabalha com crédito, hoje você trabalha com agronegócio, mas quem era a Maíra? De que cidade que ela veio? Como foi a criação com os pais dela? Teve uma origem muito simples? Como que foi? Conta um pouquinho da sua infância para gente. Uau! Nossa, gente, nem estava preparada para tudo isso. Mas que maravilha! Bom, nasci e cresci em São Paulo, capital. Sou paulistana da gema. Minha infância é muito boa. Eu cresci sozinha, né? Não tinha irmãos, mas quando eu fiz 12 para 13 anos, eu ganhei uma irmã. Então, temos uma diferença grande. Hoje ela não faz tanta diferença mais, né? Essa diferença de idade já não faz tanta diferença mais, mas então somos em duas, eu e minha irmã mais nova, que é médica, não faz nada daquilo que a gente faz, tem uma vida completamente diferente, mas é um orgulho da família ter uma médica. Cresci em São Paulo, cresci no bairro da Moca. Gente, eu nasci no Brás e cresci na Moca. Então, Muito acho que vocês bom. já vão ouvir falar, né? Essas mãos assim, de família italiana, bonachona. É, Da Moca, meu. a moca, meu. Meu avô costumava falar que ele era barês, de Bari. Agora, o que, que isso significa, eu não sei até hoje, desde criança eu não sei. Eu cresci ouvindo, né, um pouquinho de italiano nas coisas assim. Ninguém era italiano de verdade, tá? Nenhum dos meus avós mais próximos eram mais para trás.
Mas eu cresci ouvindo, né, comendo fogazza, focaccia, que minha avó fazia, umas coisas meio italianas, aquelas macarronadas. E as irmãs da minha avó tinham uma irmã especial que morava com ela, eu me lembro da minha infância, dela contando várias coisinhas assim, de quando elas eram crianças, sabe? Ai, minha avó contando que não comia maçã, porque maçã era muito caro quando ela era criança, e que meu avô a conquistou porque deu uma maçã para ela de presente, porque a família do meu avô tinha posses, né, naquela época lá atrás. Enfim, então quando eles eram crianças, né, ou assim, pré-adolescentes, adolescentes, enfim, então foi uma infância muito feliz, sozinha, né, porque quando eu já era pré-adolescente para adolescente que eu fui ter irmão, e que no fim sou madrinha dela, madrinha de batismo, e cuidei dela, né, com muito amor. Ela fala, quando tem Dia das Mães, ela, né, agora foi Dia das Mães agora, e ela todo ano ela fala, e assim, um amor para mim, porque ela fala todo ano da minha mãezinha, que eu fui a primeira dos seus filhos, então, que eu cuidei muito dela, né, ela era minha bonequinha, a bonequinha que eu não tinha, né, mas não é bonequinha de verdade. Enfim, mas foi uma infância muito feliz. Não, graças a Deus, né, não tive origens muito simples, são, né, origens de classe média, média baixa, sempre estudei em colégios bons, graças a Deus, fiz, né, sabe aquela pessoa que não era nem da A e nem Z? Eu estava sempre na média, sabe? Tinha boas notas, mas não as melhores e nem as piores, ia mal de matemática, né? Porque vocês veem que eu não sou uma pessoa muito Quem das nunca? então, né, aquela coisa assim, bem na média mesmo. Eu fiz nutrição, técnico de nutrição, quando eu estava no ensino médio, né? Que era colegial, era na época que virou ensino médio, sabe? Ensino médio com ensino técnico junto ali, né? Não, eu fiz separado, eu fiz o ensino médio Separado? separado do ensino técnico, de médio técnico. O que te motivou a fazer nutrição naquela época? Cara, não sei, eu era adolescente, né? Conhecia, mas assim, eu louvo a Deus, porque eu fiz o técnico de nutrição e eu decidi ali que eu não queria ser nutricionista. Eu gostei, foi muito legal, mas aí quando eu fui, né, fazer estágio, eu fiz estágio em hospital, não na clínica, eu fazia na produção do hospital, onde, né, os funcionários almoçavam e tal. Ali mesmo eu decidi que eu não queria ser nutricionista, que eu ia fazer outra coisa da minha vida, mas foi muito difícil também Não de sabia o quê, mas já sabia escolher. o que não queria, né? Exatamente, foi difícil escolher, né? Naquela época. Eu até pensei, cogitei fazer jornalismo, teria muita coisa a ver hoje, né? Mas não fiz jornalismo. Eu cogitei fazer rádio e TV, também teria muito a ver com o que eu faço hoje, mas também não fiz rádio e TV. Eu cogitei uma porção. Eu comecei, prestei e passei para comércio exterior, administração e comércio exterior. Não fiz, decidi parar. Fiquei aquele ano que normalmente, né, a gente brasileiro é muito assim, né? Não, você tem que sair, você tem que estudar, você já tem que fazer faculdade, aí você já faz pós-graduação. Mas né, eu saí do ensino médio, fiquei um ano sem estudar, comecei a dar aula de inglês naquela época. Eu, né, fiz inglês a minha vida inteira, desde que eu tinha 10 anos de idade, eu fazia inglês em cursinho, então eu já, né, já falava inglês naquela época. E aí eu comecei a dar aula de inglês para criança, para jovens, né, para adolescente, em escola de inglês. E aí foi ficando, eu dei aula de inglês por 6 anos, eu acho. Assim, só fazendo isso, sabe? E aí eu sempre tinha aquela pergunta, né, que você entrava na sala de aula, professora, você trabalha ou só dá aula? Aí eu tinha que responder que eu só dava aula naquela época. Aí eu comecei a trabalhar. Parei de só dar aula e comecei a trabalhar. Isso foi em 2007. Nossa, gente, eu já avancei um monte aqui. Não, desculpa, era só para a infância, eu já cheguei aqui na juventude. Vamos que tá tranquilo. Então vamos lá. Já é para continuar? Isso, nessa, assim, acho que a gente pode estender sobre diversos pontos, mas agora me deu curiosidade. Daí, chegando um pouquinho ali na juventude, ali depois que você já lá na infância não queria a nutrição, ali quase na adolescência ali, né? Como que foi escolher a faculdade? Qual faculdade que você deu início ali? Bom, eu dava aula de inglês, né, naquela época, nesse intervalo aí que eu fiz entre ensino médio e faculdade, eu já dava aula de inglês, aí eu comecei a pesquisar, perguntar para as pessoas, o que você faz, o que você faz? E aí tinha um professor que dava aula comigo lá, que estava no curso de tradução e interpretação. E aí isso me interessou.
E aí eu fui começar a conversar com ele, o que você faz? Mas o que você estuda? Mas e você vai ser o quê? Né? Você vai parar de dar aula tal? E aí ele foi falando, ele fazia numa faculdade específica, não me lembro exatamente qual era, mas aí ele foi falar, eu aprendo isso, é muito legal, aprendo aquilo, você, né, aprofunda bastante na língua inglesa, e eu sempre gostei muito de linguística, de fonética, sabe? Eu era uma apaixonada por pegar o dicionário, abrir o dicionário e ler aqueles fonemas muito louco que ninguém lê, ninguém sabe como é que funciona, sabe? E eu gostava disso. E aí, no fim, eu falei, cara, eu não sei se eu quero continuar dando aula para o resto da minha vida, porque eu sempre gostei, era muito gostoso, eu amava, mas eu não sabia se eu queria aquilo, porque eu queria mais, sabe? Eu sempre quis mais, eu queria ganhar mais, eu queria ter cargos mais altos, e aí eu fiquei, poxa, mas se eu sou professora, mas que eu posso ser uma coordenadora, uma dona de escola, e eu não sei se é isso que eu quero, sabe? E aí, no fim, eu ali decidi que eu ia fazer tradução e interpretação. Então, eu sou formada em letras, mas eu não dou aula, eu não posso dar aula, porque eu não sou licenciada, eu sou bacharel em letras com foco em tradução e interpretação. E estudei a língua inglesa, a língua portuguesa a fundo, ainda antes daquela reforma, sabe? Então, não Chegou sei a fazer intercâmbio, Maíra? eu sempre quis, sabe? Uhum. Mas na época, quando eu queria fazer high school, que na minha época a galera ia fazer high school, né? Ah, vai todo mundo estudar fora. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 para 15 anos. E aí minha mãe ficou sozinha com nós duas. A minha irmã tinha 1 ano e 8 meses quando meu pai faleceu. Então, minha irmã é um bebê. Aquela mudança de planos, né? Ela mudança de vida completa, né? Uhum. Eu era adolescente, eu tinha 14 para 15, tinha acabado de passar na GV, né? Eu fiz técnico e ensino médio na ETEC, lá em São Paulo, no Ipiranga, na ETEC Getúlio Vargas. Então, eu tinha acabado de passar para entrar no curso médio lá. E aí meu pai faleceu e as mudanças de planos vieram, né? As mudanças de vida vieram. Foi um tempo um pouco mais arrochado, porque afinal de contas a minha mãe sempre trabalhou fora, né? Minha mãe tinha a renda dela, mas aí foi ela que foi bancando a gente, né? Com uma adolescente e um bebê. Minha mãe que foi bancando a gente, né? Que foi bancando a nossa educação, que foi bancando a nossa criação, a criação da minha irmã. Então, naquela época eu tive que crescer muito rápido, né? Porque afinal de contas eu não tinha mais um homem referência em casa, né? E a minha mãe, gente, a minha mãe é uma figura. Assim, a minha mãe é uma avó figura, a minha mãe é excelente, é uma ótima. E aí eu me vi. Lá na frente do episódio de número 100, a gente vai trazer ela para o podcast para poder fazer junto contigo. Já grava aí, gente. Ó, episódio número 100, Maíra com a mãe dela aqui, talvez um especial Dia das Mães, para a gente poder fazer algo bem bacana. Eu Olha só. topo. Minha mãe é bibliotecária, gente. Olha só. Quem é que faz biblioteconomia hoje em dia, sabe? E aí eu, né? E a minha mãe, assim, sempre trabalhou na prefeitura, tal. Ela nunca teve muito essa questão, tipo, corporativa, sabe? De empresa, de bater ponto, esse negócio muito rígido, tal. E aí eu me vi naquela época, com 15, 14, 15 anos, eu me vi obrigada a ser a pessoa mais centrada da casa. Sabe assim, aquela que vai fazer as decisões, aquela que vai manter as coisas em pé, aquela que vai. Então, eu tive que amadurecer muito rápido. Mas por que eu estou falando isso mesmo? Não, a gente estava falando um pouquinho ali daquela parte da adolescência, da formação e tudo mais, mas é engraçado que, escutando até agora, lá, né, aquela menina da Moca, que passou pelos estudos, que teve a criação com o pai, de uma família ali de origem italiana, né, fazendo ali os seus cursos de línguas, de inglês, faculdade e tudo mais, até agora eu não vi agro, até agora eu não vi crédito, né? E daí, Veio muito depois. vamos começar a falar um pouquinho sobre isso e para essa linha. Na onde que essas coisas começaram a Vamos aparecer? lá. Você perguntou se eu tinha feito intercâmbio. Deixa eu terminar a história. Enfim, Isso. não fiz high school porque não tinha a mínima condição financeira, nem, né, na época minha irmã era pequena, enfim, não tinha condição. E aí, o intercâmbio veio depois, que foi quando eu saí da faculdade, terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em língua inglesa na mesma faculdade, fiz uma faculdade de 3 anos, então eu decidi continuar, fiz mais 1 ano e meio nessa pós-graduação, e aí a minha vida mudou muito. Eu tinha um namorado, né, um noivo, eu tive um noivo naquela época, quando eu era jovenzinha, e aí naquele ano a gente terminou, eu terminei esse noivado, isso foi em 2007, tá, gente? Faz tempo. E aí, naquele ano, eu tive a virar 2007 para 2008, acho que foi.
Eu tive uma virada de ano com uma grande amiga minha de muitos anos, que é muito amiga minha até hoje. E aí, nessa virada de ano, que foi em Búzios, nós passamos em Búzios, eu virei para ela e falei: este ano eu vou mudar de vida. E nesta fala para ela, nesta virada de ano, quando deu fevereiro, março, ela falou: lembra que você me falou que você vai mudar de vida? Eu consegui um emprego diferente para você. Você quer parar de dar aula? Eu falei: opa, quero. E aí foi aí que eu entrei, eu fui ser secretária de um senhor italiano, que o seu Guido, que era a coisa mais fofa, era um senhorzinho. Eu com quantos anos eu tinha? Acho que 20, 22. E aí eu fui ser secretária dele, fiquei lá por 6 meses, ele me ensinou muita coisa. Foi meu primeiro emprego corporativo, sabe? Ele me ensinou muita coisa, e aí eu, por conta desse emprego e de todo o background de inglês e tal, eu fui parar numa empresa, eu fui ser secretária também do presidente de uma empresa de shows internacionais. Uau. Foi aí que eu entrei no mercado de eventos. Então, né, eu não trabalhava com os shows, mas eu era secretária dele, ele era o presidente da empresa, então, no fim... As coisas foram acontecendo, né? Foi trabalhando. Gente, e foram acontecendo. É Jesus. Quando me bate um desespero de vez em quando, porque de vez em quando o desespero entra, tá, gente? É na vida de todo mundo. Quando me bate aquele desespero, eu tenho que lembrar, e eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança, né? Como diz a palavra de Deus. Cara, Deus cuidou de mim até hoje, de todos os detalhes. Ele vai continuar cuidando. Então, assim, ele foi me guiando nisso, eu entrei nessa empresa e foi um sucesso. Eu amava, imagina, jovem, 22, 23 anos, eu vivi em show. Era show da Alanis, eu fiz o show da Alanis Morissette, R.E.M., o que mais eu fiz? Aqueles grandes lá, aquele Iron Maiden, no estádio, no Autódromo de Interlagos. Fiz shows de pop também. Alanis, enfim, Queen sem o Fred Mercury, né? Fiz Queen, fiz uma panca, Cyndi Lauper, sabe, um show muito... Fiz um monte de show legal, assim. Eu não fiz, né? Eu era secretária dele, cuidava das cortesias, e ia nos shows também, não é? Então, e era uma alegria, porque as minhas amigas iam, quando tinha ingresso sobrando, ele, cara, precisa encher, opa, bora. Eu saía ligando para todo mundo, distribuindo cortesia. Enfim, era muito legal. E aí, depois disso, eu, nossa, amei essa fase, né? Essa fase da minha vida, de entrar e entender como funcionam esses eventos e tudo mais, um pouco, né? Uma pincelada do que eu entendia. E aí, né, arrumei um namorado também na época lá tal. E aí calhou de, na mesma época, eu ser mandada embora e meu namorado me dar um pé na bunda. Nada que um pé na bunda nos impulsione para frente, né? E eu tomei 2 de uma vez só. Aí. Mais do que o impulso, foi um motor, um propulsor. Eu vou embora agora. Aí eu fui estudar, né? Fui ver para onde eu ia, tal. No fim, eu ia para a Austrália fazer um curso X. E aí eu falei com uma menina que trabalhava comigo naquela época. Ela falou assim: não, vai para a Austrália. Eu falei: fazer o quê? Não, vai para lá, não, vai para Londres. Vai para Londres e vai lá. E eu assim, nossa, para Londres, aquele inglês esquisito daquele povo. Não, vou para lá, não. Comecei a procurar, assim, em menos de um mês. Eu já estava vendo coisas há 2, 3 meses. Em menos de um mês, eu já tinha passagem comprada, curso pago, assim, Deus quando faz tudo direitinho, né? E aí, no fim, eu fui fazer um MBA em marketing lá em Londres. Morei 4 anos em Londres. Uau! Que experiência! Sou apaixonada naquele lugar. Aí, no fim, o meu inglês, que era completamente americanizado, ficou batatudo, com aquela batata, né, quente na boca. Hoje já, coitado, tá adormecido o inglês aqui dentro. Mas, nossa, eu fui, assim, foi uma época maravilhosa. Eu fui quando eu tinha 24 para 25 e voltei perto de 29, eu acho. Trabalhei. Aí, lá que eu aprendi, não, fiz o MBA, comecei a trabalhar com eventos corporativos, porque eu tinha o background de eventos aqui. Lá, eventos, né, naquela época era um mercado já bem difundido. Aqui, que agora mas até quando eu voltei de lá, não era, não era uma coisa muito corriqueira você trabalhar com eventos corporativos e conteúdo e tal. E aí lá que eu, né, entrei nesse mercado, trabalhei com diversos tipos de eventos em frentes diferentes. Eu fiz gestão de risco e seguros, eu fiz e-gaming, eu trabalhei com o mercado de carvão mineral, umas coisas meio doidas, assim, enfim, trabalhei bastante lá. E aí eu conheci meu atual marido lá? pelo LinkedIn.
Ah, LinkedIn, gente, eu falo que Pelo o LinkedIn é LinkedIn. vida. Escuta, eu tô no LinkedIn é vida, tá unindo casais, o LinkedIn transforma a humanidade. Eu digo atual porque na época ele era meu namorado, né? Mas hoje é hoje para sempre, até Jesus voltar, ele é meu marido, né? Enfim, conheci, ele morava. Eu sempre falava lá para as meninas: não, eu vou casar com brasileiro, vou casar com brasileiro, vou casar com brasileiro. E no fim conheci o Cris, e aí eu voltei para cá. E quando eu voltei para cá, por conta desse background em eventos corporativos, em produção de conteúdo de eventos corporativos, eu entrei no Informa. E quando eu entrei no Informa, é assim, ó, Tó, você vai ser gerente de agro agora. Aí caiu no meu colo. O agro entrou assim. Tó. E aí, como que foi esse primeiro impacto, Maíra? Tipo assim, porque quem estava acostumado com show, quem estava acostumado, né, com a fama ali dos cantores pop e tudo mais, que é gostoso da gente entrar, pelo menos eu que estou aqui há 5 safras, vamos dizer assim, dentro do agronegócio, antes disso ninguém falava de agro, ou até mesmo nunca tinha escutado falar do tamanho que é o agronegócio. Quando eu comecei a entender, eu falava, meu Deus, por que nunca ninguém falou para mim disso antes? Não sei se para você teve esse impacto também quando recebeu. Foi diferente? Foi difícil? Olha, Como que foi esse desafio? foi mais um presente de Deus na minha vida, a entrada no Informa, né? Porque assim, foi. Todo mundo fala, não dá para arrumar emprego no final do ano. Eu, dia 15 de dezembro, fiquei sabendo que começaria no dia 7 de janeiro. Uau! E eu não passei, foi no ano que eu voltei, né, de Londres, eu voltei em junho, em 2014. E aí, né, fiquei procurando emprego, tal, tava trabalhando numa empresa, fazendo um freela com uma amiga minha, e aí naquele dia choveu demais, e aí eu falei, cara, como é que eu vou voltar para casa? Nossa, aqui não dá, não tem ônibus. Né? Aí um menino que trabalhava lá com ela falou: onde você mora? Eu moro em tal lugar. Nossa, eu moro em São Bernardo, eu passo lá, te deixo lá, que era meio caminho, assim, sabe? Era meio caminho para São Bernardo do Campo. E aí, no fim, nós viemos conversando. Foi aí que eu falei: o que você fez? Eu morei em Londres, eu fiz isso, trabalhei com aquilo, trabalhei com eventos assim, trabalhei com eventos assado. Ele falou assim: nossa, pera, eu tenho uma amiga que trabalha num lugar, no Informa, e eles estão procurando alguém que faz isso aí que você fazia, porque isso é muito difícil de encontrar no Brasil. Não, me dá seu currículo, eu vou mandar para ela. A seleção estava feita, o processo seletivo já tinha meio que acabado. Eles me incluíram no processo seletivo porque gostaram do meu currículo, e a vaga foi minha por conta dessa experiência antecedora, né, que eu tive lá em Londres com eventos. Aí, quando eu cheguei lá, teve dias que eu saí chorando da sala de reunião, que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Só tem maluco. Aí era uma adaptação de cultura completa, porque eu estava muito acostumada, né? Nos 4 últimos anos eu tinha morado fora, e a cultura é muito diferente, né? A cultura de trabalho é muito diferente. E aí era uma adaptação de cultura de trabalho, era uma adaptação de tipo de trabalho, porque eu nunca tinha feito exatamente aquilo que eu fui contratada para fazer. Era uma adaptação de horário, e era uma adaptação minha, uma reinternalização ao Brasil. Porque quando eu cheguei, eu reclamava de tudo, né? Eu reclamava do ônibus, eu reclamava do preço do sabonete, eu reclamava da comida, eu reclamava das pessoas, eu falava que as pessoas eram tudo mal educadas. Assim, né? Era uma reinternalização minha. Então, assim, foi um processo. Aí, quando veio o agro, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, não conheço nada disso. Eu só sei que a batata frita não sai do saquinho. E é tudo que eu sei, sabe? E que o leite vem da vaca. E aí, né? E aí eu comecei, cara, a pesquisar. E assim, como eu falo hoje, que, gente, a minha especialização hoje é fazer boas perguntas. E as boas perguntas é que me trouxeram até aqui e que vão me levar mais longe. Que bacana, que bacana. E agora a gente começa a falar um pouquinho mais de agro e a gente Gente, começa a meia hora falar. depois, misericórdia. Não, que isso, é isso mesmo, esse é o objetivo, a gente conhecer mais sobre as pessoas, porque às vezes a gente vai falar com tantas pessoas aqui, e essas figuras, essas personalidades, assim como você, já são tão conhecidas no mercado por aquilo que entregam de conteúdo, de relevância dos produtos, do serviço, mas às vezes as pessoas não sabem o quanto foi difícil chegar até ali, né? E quanto trabalho, quanta vida, quanta dedicação, quantas histórias não passam para isso.
E eu digo isso mesmo porque são histórias assim como a sua e de diversas outras pessoas. Eu não posso deixar de mencionar aqui, por exemplo, o próprio Davi Telly, que eu chamo de padrinho, que vai ser o próximo episódio conosco. Então, galera, episódio número 2, o Davi ele já confirmou conosco, ele quem estará conosco aqui. Ele é maravilhoso, gente. Conheço um né? tanto de coisa da vida dele, porque vocês vão conhecer também. Inclusive, a gente gravou um podcast com ele lá no evento, em novembro, que muita coisa dessas aí rolou, né? Rolou na homenagem dele, mas eu creio que ele vai falar tudo juntinho aqui para vocês. Bacana. Então, galera, olha só, aí vai a dica também. Então, já vai lá no canal do YouTube, a gente tem lá uma playlist, tem alguns conteúdos lá, já consome os conteúdos de lá também, que tem diversas entrevistas bacanas que já aconteceram no decorrer do Conacred, em momentos de live, em momentos de pandemia, enfim, já temos bastante conteúdo rico lá, tá bom? E é bacana porque, assim, falando nesse sentido, falando sobre vida, às vezes as pessoas elas não imaginam o quanto o agro ele abre de possibilidades, de oportunidades para que realmente diversos profissionais de diversos setores, desde um CX, um CS, um call center, um vendedor, quantas oportunidades realmente o agro ele não oferece para que a gente possa vir estar atuando, né? E eu fico muito feliz, Maíra, de hoje poder fazer parte não somente do time, mas como eu sempre digo para todos aqui, da família Conacred. É muito mais ainda quando você pode expressar de maneira bem aberta do quanto Deus ele aqui ele conduziu a sua vida, quanto ele conduz a sua vida e quanto ele também conduz esse projeto, né, essa iniciativa que vem da sua vontade, vem da sua expertise, mas que, como você sempre gosta de falar também, nasce do coração de Deus. Né? E você sempre coloca isso. Como que você sente que foi esse chamado Conacred, Maíra? Você falou assim, vou fazer um evento para crédito do agro. Olha, quando eu entrei lá no Informa, caiu um evento para mim. O primeiro evento que eu tive lá, quando eu entrei nessa multinacional de conteúdo, foi o jurídico. Na época, ele tinha um nome muito louco, era assim, tipo, era a 4ª edição de aspectos jurídicos de crédito, financiamento, seguros e risco, e não sei das quantas, e não sei do que, do agronegócio. Era um evento, era um nome com esse. Aí, enfim, entrei com esse evento que a gente chamava de. Era o jurídico do agro. E aí comecei a pesquisar esse evento, e logo assim, né, já era uma grande mudança para mim naquela época, pesquisar, fazer, né, coisas diferentes, assim, de uma área que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, na primeira semana, na segunda semana, entra numa reunião com diretoria e tal. E aquele evento lá que falaram lá de crédito? Não, precisamos começar a pesquisar, porque esse evento vai ter que acontecer junto com o jurídico, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu lá fui, meu Deus. Eu entrei num negócio completamente novo, e na segunda semana eu tinha 2 eventos juntos para fazer, e eu já não estava conseguindo nem fazer o primeiro. Tinha sido naquela época, no ano anterior, né, no final do ano anterior à minha entrada, uma empresa procurou o Informa e falou: olha, existe um setor e a gente quer patrocinar esse evento, a gente quer, sabe, ser dono desse evento junto com vocês. Existe um setor assim que dá crédito para o agro, e esse é um setor promissor. E aí eu fiquei sabendo disso naquela segunda semana de trabalho. E aí falei, meu Deus, e agora, né? Vamos escarafujar, vamos fazer trabalho de formiguinha na unha. E aí foi aí que a gente começou a pesquisar. Era eu e a menina que era vendedora dos eventos agro, a Kelly, que eu falo que das melhores vendedoras que eu já conheci na vida, assim, sensacional, a Kelly. Se ela estiver assistindo, um beijo para ela. E aí ela já tinha começado a pesquisar, né, na época, ela já tinha conversado, achado umas pessoas, pesquisado. Ou seja, o LinkedIn é uma plataforma que a gente usa muito para encontrar pessoas, e já usava muito já lá atrás, né? Em 2015 a gente já usava muito. E aí, no fim, pelo LinkedIn, a gente foi conhecendo pessoas. Eu conheci uma pessoa naquela época, que foi o Rodolfo. Quando eu caí nas graças do Rodolfo, olha, tu quer falar com você? Falei com ele, bati um papo. Era tudo pelo telefone, não tinha nada dessas plataformas, não tinha, né, Zoom, não tinha nada disso. E aí liguei para ele, consegui o telefone dele, falei com ele, e aí ele nesse dia falou assim para mim: não, eu não palestro, não, eu não gosto desse negócio. Mas espera aí, ó, você tem papel e caneta aí? Anota 10 números. E aí ele foi: fulano de tal, número tal. Cicrano, número tal. Beltrano, número tal.
nananã, número tal. E aí foi me dando os números de uma galera. Gerei, esse é gerente de crédito dessa, de um monte de indústria. Porque eles, né, eles se conheciam, tal, eles eram pares de mercado. E aí foi aí que as coisas foram se abrindo, assim, sabe? Que o mercado foi se abrindo. Foi meio assim, não foi fácil, mas é muito agradável até hoje esse processo, sabe? Então, descobrir o crédito foi muito agradável e estou descobrindo o crédito há 11 anos. Que bacana. E assim, acredito eu que, como tudo na vida, né, 11 seja anos não, né? Tem que falar 11 safras? 11 safras, tem os seus desafios, né? Tem os seus imprevistos ali e tudo mais. Você consegue dizer para a gente assim, o que você sentiu que foi mais desafiador para você nessa inicialização do projeto? Entender o que era efetivamente esse negócio. Eu estou entendendo até hoje, né? Mas assim, entender como ele funciona, né? Quem são os players, isso assim, acho que, né? E conseguir chegar nas pessoas, sempre foram muito receptivas, mas até você conseguir chegar nelas, né? Até ser encaminhado para elas e conseguir chegar nesses nomes, entender os players do mercado e tudo mais, acho que foi a parte mais desafiadora assim do processo. Entendi. É bacana, né? Assim, a gente sabe que tudo ele tem o seu desafio, tudo aqui é muito difícil de fazer, mas eu também falo que o agro ele nos abraça, né? É um setor onde as pessoas realmente elas estão dispostas ali a estar ajudando umas às outras a se desenvolverem. É claro, se tratando de pessoas, sempre tem, no caso ali, algumas que não, mas em sua maioria, o agro, esse setor acolhedor que realmente ele vem ali, que tem um sentido de multiplicação, não somente lá no atrás da porteira, né, ali na questão de sempre estar trazendo mais volumes, mais produtividade para dentro daquilo que se produz, mas também em conteúdo, em relevância, tudo aquilo ali que o agro tem, e eu vejo que traduz muito também naquilo que a gente faz como Conacred. E ainda falando um pouquinho sobre você, Maíra, como que a fé, ela influencia nas suas decisões profissionais? Bom, bom, a fé ela tem que guiar a nossa vida sempre, porque a gente não sempre escolhe os melhores caminhos. Se for por nós mesmos sozinhos, nós não vamos escolher os melhores caminhos. Mas se a gente entender que existe sim um ser maior que conhece todas as coisas, né? Que conhece o passado, que já foi no futuro e que vê o presente, ele sabe os caminhos, ele sabe guiar. Sabe, né? Então a fé é aquilo que guia sempre, né? Por mais que tenha aquela questão do nossa, bateu um desespero, a gente tem que lembrar, né, de quando, das vezes que Deus usou coisas ao nosso favor. Então, né, sempre guiando decisões, sempre que a gente tem uma decisão, né, muito importante para fazer ou algo que a gente precisa seguir de alguma forma, eu oro a Deus e eu espero ter uma resposta. E a resposta é o árbitro do nosso, né, da nossa vida, do nosso coração. Então, para saber se está tudo bem, é paz e alegria. Deu paz e alegria, segue. Não deu paz e alegria, segura. É isso. Onde o nosso coração está em paz, ali está a vontade de Deus, né? E vamos que vamos. E assim, Maíra, a gente sabe que, falando em questões de acreditar ou não acreditar, muito se passa num dos temas centrais aqui de tudo aquilo que a gente faz, que é crédito, né? E trazendo um pouquinho aqui sobre esse cenário de crédito nos dias de hoje. Como que você tem enxergado o crédito agro no Brasil, com as mudanças que têm acontecido, o que mais tem chamado a atenção nesses últimos anos? Bom, quando a gente começou lá em 2015, foi o primeiro ano que o pessoal já estava um pouco alarmado com recuperação judicial. Então, assim, falando de um item pequeno, né? Por exemplo, naquele ano foi quando saiu lá a J. Pupim, primeiro caso maior aí na época de recuperação judicial, que alarmou a galera. Nossa, como assim recuperação judicial? Como assim recuperação de produtor? Como assim isso vai funcionar? Né? Enfim. E aí, vendo esse desenrolar nessas 11 safras,
Vejo que as coisas elas ficaram mais profissionalizadas, né? O setor ele vem se profissionalizando muito, né? A gente sabe que não existe nenhuma faculdade, ninguém nunca fez faculdade de crédito agro aqui, né? Existem diversas, a gente inclusive tem a nossa pesquisa, né, de crédito, pesquisa, né, nacional de crédito agro, que a gente está medindo esse mercado. Fizemos a primeira vez ano passado, em 2024, para entender. Gente, peraí, vocês fizeram o quê? Vocês são o quê? Vocês são economista? Vocês são economistas? Vocês são administradores? O que vocês são? Então, como não existe nenhuma faculdade para isso, né, as pessoas, os profissionais, eles vão aprendendo na prática, eles vão aprendendo um com o outro, eles vão vendo o outro fazer e vão se desenvolvendo. Eu vejo que existe sim uma profissionalização no setor, desde que, gente, eu sou um bebê, eu estou engatinhando no agro, eu falo isso, sou um bebê, imagina, 11 safras, né? O povo que está aí, 35, 40 safras trabalhando, né? A gente está só começando. Mas eu vejo que existe sim uma diferença de quando a gente começou, que era um mercado que não se conhecia, era um mercado que, quando se conhecia, era aquela patota, sabe? Era aquele público ali, que eles eram aqueles que trabalharam juntos naquela empresa, e aí foram para outra, e aí juntaram com o que, né? Trabalhavam na outra e voltaram para aquela, enfim. Então, era aquele grupo, e aquele grupo ele foi se expandindo, e hoje ele é um grupo muito maior. A gente vê aí as proporções, por exemplo, do evento ter, sei lá, chegando em 1.200, 1.300 participantes, sabendo que o mercado de crédito agro é muito maior do que isso. É gratificante ver que existe sim uma profissionalização de quando começou lá aquela primeira recuperação judicial para hoje, que a gente vê já uma, né, infelizmente, sofremos aí uma pandemia nesse meio, mas vemos que existe uma profissionalização, existem mais instrumentos, existem mais fontes de financiamento, existe mais estudo de mais segurança, de mais gerenciamento de risco, né, existem plataformas. Quando eu comecei lá no crédito, cara, pouco tempo atrás, 11 safras, né? Não tinha muitas plataformas bem difundidas, sabe? Tecnologia, né? Tecnologia, exatamente, plataformas de auxílio, tecnologia de auxílio, de mais celeridade. Então, eu vejo sim que estamos avançando. Ainda temos chão para, né? Mas estamos avançando no setor. Por um lado, coisas muito boas que é a tecnologia, por outro lado, aí, instrumentos que acabaram sendo utilizados de forma talvez inconsequente, talvez, não sei, ou imprudente, inconsequente, não sei, mas imprudente ou de forma errada, né? Não para o propósito dele, acabaram aí, a gente vê muita recuperação judicial no setor, é um instrumento maravilhoso, gente, não estou falando contra a recuperação judicial, porque o instrumento para qual ele foi criado, ele é maravilhoso, e a gente tem sim que deixar as empresas, né, que estão fazendo coisas em prol da sociedade, em prol, né, de colaboradores, né, de uma forma de pagando seus impostos, criando novos empregos. A gente tem que manter essas empresas funcionando, sim. Então, eu, como empresária, vejo isso e super apoio que a gente precisa manter. E se passou por um problema, e quem não está sujeito a passar por problemas, né, com boa gestão, com boa governança, quem não está sujeito a passar por problemas? Ainda mais no agro, que é cheio de risco, né? A gente tem sim que dar a mão para essas empresas para que elas se reergam, sim. Então, o instrumento ele foi criado para um bom propósito, mas infelizmente ele pode ter sido utilizado de formas errôneas. Então, né, por empresas talvez que não precisariam ir tão fundo, né, de uma recuperação judicial para se recuperar, que era só uma reorganização diferente, enfim. Então, a gente vê muita coisa muito positiva, mas a gente vê que existe ainda oportunidade de desenvolvimento, por outro lado. Bacana. E quando a gente olha para todas essas vertentes, né, essa mudança realmente que o crédito agro ele veio, né, desde, vamos dizer assim, da sua experiência, essas 11 safras, sabemos aí que tem pessoas com 25, 30 anos de mercado atuando dentro do segmento, trazendo inovações, criando títulos de crédito e por aí vai. Como você enxerga o papel do Conacred? Como que o Conacred ele tem desempenhado o seu papel fundamental dentro desse ecossistema? Nós dizemos que o Conacred ele é um hub ali, né, de soluções. Como que você enxerga realmente esse papel do Conacred junto ao crédito agro?
Bom, e não é nem o nosso papel, é a nossa missão, sabe? Eu vejo ela com olhos de eu preciso ajudar. E se eu tenho isso na manga, a gente vai, e é isso que a gente pode fazer. Então, a nossa missão é entregar conteúdo de ponta para que os profissionais do agro, do crédito agro, consigam aplicar no dia seguinte, melhorando o seu dia a dia no trabalho. Além de, claro, não é só conteúdo, porque a gente consegue entregar um ambiente propício para as pessoas se reunirem, né? E se reunirem e conversarem e trocarem experiências e avançarem juntas, sabe? A gente já viu aí na carreira nesses anos, a gente já viu pessoas trocando muito de emprego, sabe? Palestrantes que vieram trocando de empresa porque, né, foram vistos e foram laçados ali de alguma forma. Isso acontece bastante, tá? A gente já viu pessoas sendo, né, honradas de alguma forma na profissão. A gente já viu empresas nascendo e crescendo muito e prosperando muito, e acho que é um começo só, sabe, do que a gente quer fazer. Então, essa é a nossa missão, é levar esse ambiente de troca e de conteúdo para que as pessoas elas consigam aplicar e crescer nas suas profissões. Bacana demais, Maíra. E, gente, o papo tá bom, né? É muito bom falar daquilo que a gente gosta, falar com propriedade, né, de crédito agro, de como ele tem sido transformador, tanto para o setor, para profissionais, de como realmente o crédito agro, trazendo tecnologia, as questões jurídicas cada vez mais avançadas, as plataformas, sejam elas ali de esteiras de crédito, sejam elas de geotecnologias, sempre ali trazendo e avançando com que o crédito agro ele possa ser cada vez mais seguro, que ele possa ser cada vez mais sustentável, olhando totalmente para todas as vertentes daquilo que o nosso agronegócio ele precisa. E a gente vai continuar esse bate-papo falando sobre crédito, falando sobre agro, falando sobre vida, mas é claro, agora a gente dá um intervalinho aqui para que a gente possa trazer aquele momento merchan, né? Trazendo aqui o que tem de novidade, continuar falando sobre avanço. E se tem um evento que acompanha a evolução do agronegócio, esse evento é o Conacred. Então, nós estamos aí rodando, né, diversos estados com os nossos eventos de roadshow. Vocês viram ali que está passando, olha lá, vai entrar para vocês aí os roadshows que estão acontecendo. Nós teremos a nossa praça agora, dia 11 de junho, em Campo Grande. Depois nós teremos ali também Cuiabá, teremos também em Goiânia. Então, estamos aí levando esses eventos que nós chamamos de eventos pockets, eventos menores ali daquilo que é a estrutura realmente do Conacred, que acontece somente lá em novembro, mas você aí que está, então, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você que está no Mato Grosso, você que está em Goiânia, também vão ter oportunidades de estar participando conosco desses eventos, desses roadshows. Mas, nesse momento agora também, a gente vai rodar um vídeo aqui, que é um vídeo de apresentação do Conacred, aquilo que o Conacred já apresentou durante um pouquinho, principalmente na edição passada, né, mas também um pouco daquilo que tem para esperar em 2025, já convidando vocês. Vamos lá. O setor de crédito agro está mudando e o Conacred 2025 será o palco dessa transformação. As mentes mais brilhantes do mercado estarão reunidas para discutir novas modalidades de crédito, recuperação judicial, gestão de riscos, inovação, tecnologia e tendências. Serão mais de 1.300 participantes conectados, prontos para explorar as tendências e oportunidades do setor. No Conacred 2025, especialistas renomados trarão análises aprofundadas e perspectivas inovadoras. Você terá acesso a ferramentas e soluções apresentadas pelos principais fornecedores do mercado. O espaço VIP vai te proporcionar conexões estratégicas em um ambiente exclusivo. Além da apresentação dos resultados da pesquisa anual do Crédito Agro e do Conacred Awards, que vai premiar as melhores inovações e cases de sucesso do agro brasileiro. Será o maior de todos os tempos. Garanta agora o seu ingresso com uma condição especial. Mas atenção, essa oferta é exclusiva para quem está aqui no Roadshow.
Networking, premiação e conteúdo de elite esperam por você no Conacred Agro 2025. Viu só, galera? É um pouquinho do que a gente tem para entregar em 2025. A gente falou ali do Roadshow, então aí já vai ter um spoiler para você que está indo lá para Campo Grande, para você que vai estar indo para Cuiabá, para você que vai estar indo para Goiânia. Vai ter condição ali especial que a gente está planejando, tudo isso daqui para você, está preparando com muito carinho. Isso aqui é um spoiler, mas eu não vou dizer para você qual vai ser essa condição. Mas se você acessar também lá no Simpla, né, você ir diretamente lá no nosso site, você pode ver que nós já temos ali diversas formas de pagamento, os valores eles estão bem acessíveis. Aproveita que não teve virada de lote novamente, nós já viramos um lote, né? Então, assim, se você quer garantir uma melhor condição, acesse aí o Simpla, vai lá, faz a sua inscrição, já garante essa condição para que você possa também estar no meio desse evento, que, como nós já falamos aqui, hoje ele é o maior evento de crédito agro da América Latina. Então, não deixe de participar. O Conacred ele cresce cada vez mais e vai ser uma alegria a gente poder estar recebendo vocês em novembro, nos dias 12 e 13, lá no Centro de Convenções Frei Caneca. Bem, São Paulo estamos SP. aqui. ISP, isso, importante, São Paulo. Estamos aqui indo para a segunda metade do nosso Conacred podcast, então, que é o nosso Podcred, e a gente vai caminhando para esses momentos de finais aqui, e é claro que a gente não pode deixar de trazer algumas reflexões. Maíra, o que você entende é o maior legado que o Conacred, ou o legado que você deseja aí, realizar com o Conacred? Ou até mesmo que conselho você daria a quem deseja empreender com propósito? Porque é muito disso que você faz, é muito disso que você leva para o Conacred. A minha missão e aquilo que eu sei que eu tenho no coração, porque eu acho que, né, missão e propósito é aquilo que você carrega no coração, né? É de relacionamento. A gente vende e a gente vende relacionamento, né? Então, de pessoas que a gente está falando, a gente pode falar de pecuária, talvez um pouco, mas de animais, mas a gente fala de pessoas. São pessoas fazendo coisas para pessoas, pessoas promovendo pessoas, pessoas promovendo possibilidades e uma vida mais digna, talvez até, para pessoas. Porque quando você tem conhecimento, e conhecimento liberta, né? Quando você tem conhecimento, você consegue avançar mais facilmente de quando você não tem conhecimento. Então, a nossa contribuição vamos levar conhecimento puro, conhecimento bom, conhecimento raiz, sabe? Para que as pessoas elas possam avançar, ter mais dignidade, ter melhores empregos, trabalharem melhor para o setor, fazerem o setor acontecer da melhor forma. Acho que é isso que a gente quer deixar como legado, né? Eu à frente disso tudo aqui quero ver acontecer, sabe? Acho que a gente já tem feito um pouquinho disso, mas a gente tem bastante chão ainda para trabalhar. Eu sou suspeito para falar, né, de como realmente o Conacred ele nos enriquece, seja no dia a dia de trabalho ou até mesmo lá no evento, né, de quanto enriquecedor e de quantos ali feedbacks nós recebemos, sejam dos nossos patrocinadores, sejam no caso dos nossos advisors, dos nossos masters, sejam no caso das pessoas que participam ali, né, conosco de todo o congresso, de quanto conhecimento eles conseguem sair dali. Parece que não tenho mais nada de crédito para poder aprender, não tenho mais nada de agro para poder aprender, e cada ano a gente escuta quanto conhecimento rico, quanto conteúdo rico não é distribuído dentro do Conacred, né? E falando sobre esse conhecimento, de como ele é transformador na vida das pessoas, acho que chegou um momento aqui muito especial, que é da gente poder falar sobre um lançamento, né? Algo especial que a gente tem para esse ano, que todo mundo fica numa expectativa, que é um diferencial dentro do Conacred, é um momento emocionante, é um momento cativante, é um momento de reconhecimento, mas eu não vou ficar queimando largada aqui, não,
porque tem uma mãe dali do evento para poder falar sobre eles. E se vocês não estão entendendo sobre o que nós estamos aqui dizendo, aqui vai uma pequena vinheta. É isso aí. Está oficialmente dada a largada, aberta, né? Aqui o nosso Conacred Awards. Mas eu vou deixar com que Maíra possa falar um pouco sobre essa premiação, né? O que nos motiva, como ela é realizada. Fala um pouquinho para a gente sempre nos nossos canais nós vamos dar detalhes de toda a premiação, de inscrições e tudo mais. Mas Maíra, fala para a gente um pouquinho, até mesmo para quem não conhece, quem está começando a acompanhar a gente agora, o que é o Conacred Awards. Bom, quando a Cred Awards surgiu no nosso coração, na verdade, eu tenho no coração fazer premiação para esse setor há muito tempo. Mas sempre que eu conversava nas minhas perguntas, né? Porque você vai pesquisando, você conversa aqui, você pergunta dali, você assunta ali, você assunta lá, eu não conseguia sair do lugar. A pessoa falava, eu falava, não, mas o que você achou a premiação? Ah, não vai dar certo. Ah, premiação para esse setor? Não. Aí, até isso anos, tá? Até que me calhou de eu ver um comentário em um grupo desses de WhatsApp de crédito e falar: gente, eu vou tirar aquele negócio da gaveta. Com quem que eu vou falar? E aí, no fim, quando eu vi aquele comentário, eu fiz assim: eu vou falar com essa pessoa, né? Porque afinal de contas foi ela que fez esse comentário. Então eu vou falar. Aí eu falei: oi, Fulano, como é que você tá? Tudo bem? Escuta, eu sempre tive isso no coração, mas eu não sei como desenhar isso muito bem. Eu já pesquisei muito, já perguntei para muitas pessoas, mas ninguém soube, sabe, me dar um direcionamento. Eu fiquei sempre muito confusa de que lado seguir. Até que ele falou: não, eu vou pegar junto com você, pegou junto comigo, a gente foi criando isso, sabe? A gente foi juntando esses profissionais maravilhosos que estão do nosso lado, que são os nossos jurados, o nosso grupo de masters, que a gente chama, o júri do Conacred Awards. E a partir de 2023 foram muitas reuniões, foi muita pesquisa, foi muito benchmarking, olhando premiações. Cara, até do Oscar a gente olhava, sabe? Tipo, tudo a gente olha. A gente leu muito, a gente pesquisou muito para formar esse edital, para, né, as reuniões infindáveis com esses masters maravilhosos, para definir como seria essa premiação, para que a gente realmente reconhecesse pessoas e profissionais que estão desenvolvendo propriedade no setor, sabe assim, que estão desenvolvendo coisas importantes para o setor. Por isso que a gente nunca fez votação e a gente vai continuar sem fazer votação aberta por enquanto. Realmente porque a gente quer reconhecer quem está trabalhando, reconhecer quem está fazendo, e muitas vezes quem está fazendo não está no shopping, não está no cafezinho, sabe? Está trabalhando. Então a gente quer continuar. Né? Então, foi dada a largada a corrida, terceira corrida para o troféu Conacred Awards esse ano 2025. Continuamos com 4 categorias. Então, teremos a categoria de indústrias, tradings ou usinas. Então, você que bom, vamos lá, depois eu falo. Essa indústrias, tradings ou usinas. Segunda categoria, revendas e distribuidores. Terceira categoria, cooperativas agro, tá? Não de crédito, agro. E a nossa quarta categoria, que aconteceu a primeira vez ano passado, continuamos esse ano, de agtechs e agfintechs. Nós queremos premiar quem tem desenvolvido algum projeto desenvolvido e aplicado, tá? Algum projeto em uma dessas esferas. Se você é gerente de crédito em indústria, pode concorrer. Se você é gerente de crédito, analista de crédito em revenda, pode concorrer. Se você é financeiro, mas desenvolveu um projeto falando de crédito em cooperativa, pode concorrer. Se você se você não está mais numa fintech, numa agfintech, mas desenvolveu na sua empresa anterior um projeto e quer trazer para a gente vai receber. Então, assim, você que esteve ou que está em uma empresa e tem um projeto desenvolvido, aplicado com resultados naquela empresa, com resultados positivos naquela empresa, traz esse case para nós.
Então, hoje abrimos inscrições para o Conacred Awards 2025. Existe, sim, todo um edital, um regulamento. A gente consegue mandar para vocês um modelo do que vocês têm que mandar para nós, para a gente analisar, né? Lembrando que tudo o que a gente traz, quando vocês mandam para a gente o case de vocês, a gente, como organização, a gente esconde tudo o que possa entender que seja aquela empresa, aquela pessoa, aquele projeto. Então, quando chega para os nossos jurados, eles não sabem quem é, eles não fazem a mínima ideia, então a gente troca tudo. Se está lá, eu fulano de tal, a gente vai colocar concorrente 1, revenda 1, indústria 1. É isso que a gente coloca lá. Se fala sobre um cliente, o meu cliente fulano de tal, a gente coloca assim, cliente 1, empresa 1, empresa 2. Eles não sabem. Uma curadoria antes da avaliação dos jurados, né? Já chega para eles, para que não possam ser induzidos, né? Exatamente. Às vezes é inconsciente, subconscientemente, sabe? As pessoas, elas não querem dar mais nota para um ou para outro, mas elas acabam dando inconscientemente. Então, ela não dá porque ela não sabe quem é. Então, participem. Assim, a gente fez uma boa varredura aí no mercado, com outros tipos de premiação, o mercado como um todo, tá? Até de Oscar, como eu disse. E eu não achei, e ninguém achou, nenhuma premiação que seja uma premiação gratuita. Na verdade, tem poucas premiações gratuitas, que você participa, que você manda o seu case sem pagar nada. Sabe? Então, por quê? Porque a gente quer levar esse conhecimento para o setor, sabe? Se você tem informações não compliance, sabe, informações que não são sensíveis e não podem sair da sua empresa dentro daquele projeto, conversem com seus gestores, sabe, para que eles ajudem vocês a mandarem esse projeto sem que apareçam essas informações sensíveis, se elas não podem sair de dentro da empresa, números. Você não precisa mandar para a gente o número final. A gente precisa saber qual que é o processo que deu certo. Sabe? O que você implementou, o que você idealizou e que deu certo. Cara, a gente já recebeu planilha, né? Essa planilha aqui não tinha nada, e essa planilha aqui mudou a vida do crédito nessa empresa. Cara, sensacional. Olha, eu não tinha nada, eu tinha só pepino, um monte de conta para receber, e aí inventei aqui um monte de jeito de receber uma conta de uma forma diferente. Fui lá e troquei o valor para o bombom, e deu certo. E aí traz para a gente, sabe? Traz a ideia boa. Ela não precisa ser tecnológica, ela não precisa ser. Não precisa inventar roda, gente. Implementou um negócio legal. E a gente está no momento, né, desde o ano passado, no agro, de muita oportunidade para pensar fora da caixa. Porque são momentos desafiadores. Esse ano já temos ouvido falar de mercado que as coisas estão melhores, mas ainda não está aquela maravilha que estava alguns 2-3 anos atrás. Então, são oportunidades que a gente tem de pensar, de inovar, de sair da caixa, de realmente trazer aquilo que é importante. Então, esperamos os seus cases até dia 5 de outubro, às 23h59, por e-mail. Mas entrem lá no nosso site da Awards, se inscreve, quero participar, levanta a mão, quero participar, quero mandar case, quero ser avaliado, quero ser reconhecido, quero levar o troféu. Isso aí, galera. Então, acessa lá conacred.com.br, procurem ali a abinha do Awards. Qualquer dúvida também em nossas redes sociais, estamos ali abertos para poder esclarecer ou lhes encaminharem para te dar o direcionamento correto para que vocês possam estar enviando os nossos cases. Esperamos aí receber muitos cases, né? Ano passado a premiação ela foi rica. Eu não vou dar spoilers para você. Quem teve sabe como foi, sabe os profissionais que participam, né? Tanto aqueles que são premiados e os que não são premiados. O quanto profissionalmente isso agrega na carreira de cada um deles, né? Do mercado poder olhar de quanto eles são inovadores, de quanto eles estão desenvolvendo estratégias, estão desenvolvendo tecnologia, estão desenvolvendo ali ideias para que realmente o crédito agro possa avançar a passos largos, como sempre vem avançando no decorrer desses anos. Então, não perca essa oportunidade de se inscrever
no Conacred Awards 2025. Eu tenho certeza que vai ser uma premiação ainda mais calorosa do que foi no ano passado. Esperamos muitos e muitos. Saudades já daquela cerimônia maravilhosa que foi no passado, mas não percam por esperar, porque esse ano não vai ser diferente. É isso. E não parece, mas já tem 1h01 que a gente Dona Maíra, tu falas, hein? Muito bom. Eu tô cheio de pergunta aqui para poder fazer, muito curioso para poder fazer, mas eu sei que tem uma galera que às vezes só está esperando a nossa live acabar para poder pegar o ônibus, para poder sair do estacionamento do carro em direção para sua casa, porque realmente eles merecem também estar descansando depois de um dia de muita labuta. Mas é claro, o Podcred ele não pode terminar do jeito que a gente gosta, né? Afinal, aqui é um bate-papo leve, inteligente e descontraído. Então agora chega aquele momentinho mais leve, onde a gente também dá nome a esse quadro. E o quadro de agora é o... O quadro de agora é o Acredita em Mim, gente. Então, é um quadro onde a gente faz algumas perguntas agora para o entrevistado e que a gente não vai colocar ele numa berlinda, mas é onde ele faz aquela rapidinha, a gente traz algumas curiosidades, algumas coisas do tipo. Hoje, é claro que eu não vou me arriscar, gente. Afinal, eu estou falando com a chefa, né? Eu não sou bobo, não vou botar o meu na roda, não vou botar o meu para jogo. Então, hoje eu vou pegar leve. Mas, Maíra, vamos lá. Só nessa hora que é bom ser chefe, viu, gente? Porque aqui no líder, o líder anda até cacunda, assim, já. Vamos inaugurar o Acredita em Mim, né? Falando um pouquinho aqui daquelas questões mais das rapidinhas. Uma palavra que define o agro. Essencial. Se você puder nos indicar um livro que marcou a sua vida. A Bíblia. Fé para você é? Tudo. Um momento que mudou a sua história. Nascimento dos meus filhos, são 3, né? Muito bom. E agora vai ser você dá crédito para quem? Então, quem te inspira? Quem merece o maior reconhecimento na sua vida, Maíra? Jesus. E agora a gente vai pro crédito ou débito, beleza? Chá ou café? Chazinho. Feijão por cima ou feijão por baixo? Em cima. Palestra ou networking? Networking. São Paulo, de carro ou de metrô? Jundiaí. Gente, São Paulo, Bever. São Paulo, cara, socorro. Mas, enfim. Não, dá para ir para os dois, dá para ir de carro, dá para andar de metrô. Muito bom. Gente, eu poderia aqui ficar fazendo diversas perguntas, mas como a gente falou, a gente precisa liberar essa galera que está acompanhando a gente aqui no Podcred. A gente sabe que foi o primeiro episódio. Entendemos aqui que talvez ali no Instagram ou até mesmo no YouTube acabou não entrando ao vivo. Nós estamos trabalhando para que isso daqui não possa acontecer no episódio número 2, mas essa live vai estar lá. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou ao vivo pelo LinkedIn. Você foi fundamental para que isso daqui também pudesse acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, que estão nos acompanhando no Podcred e muito mais ainda tem de conteúdo para a gente poder estar trazendo. Maíra. De vez em quando eu apareço aqui no Podcred, de vez em quando, tá? Você quer deixar uma mensagem para a galera? Gente, vem, segue a gente. Segue a gente que a gente traz coisa boa. Não, eu queria contar com vocês, mas muito mais agradecê-los, agradecer quem nos acompanha, quem é nosso parceiro. Eu assim, não vou nomear ninguém porque eu vou ser injusta. Cabeça de mãe a gente esquece, mas eu quero agradecer aos nossos parceiros, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão junto com a gente, que pegam junto conosco, a vocês que vão nos nossos eventos, nas nossas praças de roadshow, a quem realmente chama a gente e dá um feedback que a gente precisa ouvir.
que muitas vezes a gente precisa ouvir que aquilo, né, que não foi legal uma coisa ou outra para a gente poder mudar, para a gente poder crescer e entregar melhor. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanham, a vocês que fazem que fazem isso acontecer. Se não fossem vocês, não tinha Conacred. É isso. Maíra, obrigado por abrir essa jornada com a gente. Seu trabalho, a sua fé nos inspira, né? Inspiram mulheres, inspiram profissionais por todo o Brasil. E se você que está ouvindo, que você curtiu esse bate-papo, já se inscreve lá no YouTube, ativa o lembrete, continua nos seguindo no LinkedIn, segue o @Conacred lá no Instagram e a gente espera você. Terça-feira que vem não vai ter Podcred, gente. Não vai ter. A gente vai estar num evento sensacional falando de crédito, levando o crédito agro para o pessoal conhecer lá no Fórum Muvon. É isso, mas depois, na semana seguinte, a gente volta já e trazendo aquele que a gente gosta de brincar aqui, que é o Pelé do crédito agro aqui, da Vitélio, para poder trazer experiência, para poder trazer vida e falar um pouquinho com a gente sobre tudo aquilo que ele tem de experiência durante esses longos anos de crédito agro no mercado. Então, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado, Maíra. Muito obrigado a todos vocês. Aguardamos vocês no próximo episódio número 2 do Podcred. Muito obrigado, forte abraço e tamo junto.